Autoridades, sejam bem-vindos a mais um podcast I Am CFO. Como eu falei na semana passada, a gente voltou com a nossa série de entrevistas e o nosso objetivo aqui é desconstruir ou, enfim, mudar a imagem e o comportamento dos gestores financeiros que só pensam em números. Eu, no começo da minha carreira, dizia que gostava da área financeira porque o número não falava com a gente, mas com a experiência e com a idade a gente descobriu que, na verdade, se você quer ter sucesso em negócio, você tem que aprender muito mais do que números. Porque tudo que você faz na sua empresa, eles se transformam nos números que você quer. Então, por isso que aqui a gente tem buscado trazer outros assuntos como vendas, comportamentos, até a forma das pessoas se vestirem. Se isso for algo importante para melhorar o seu desempenho, a gente vai discutir aqui. E hoje a gente vai trazer uma parafernália aqui fenomenal e a gente vai conversar com Maurício Braz, que vai falar sobre o melhor computador já inventado na história e que ninguém ainda conseguiu copiar, que é o nosso cérebro. Isso é verdade. E e como que a gente pode usar ele ou usar mais dele para a gente ter sucesso em tudo. Sim. E como o nosso caso aqui é negócios, vamos trazer para isso, mas isso pode ser para tudo. Maurício, se apresenta para o pessoal aí. Tudo bom? Obrigado por estar aqui, Daniel. É um prazer aqui a gente poder compartilhar essa série de conhecimentos. Eu sou apaixonado por esse computador que é o cérebro. É um biocomputador, um computador vivo. Ele é composto de neurônios e a gente ouve muita gente falar de neurônios. E o que são os neurônios? Os neurônios são as memórias que a gente tem. É como se fossem os softwares que vão guardando todas as vivências que a gente teve na vida, aprendizados, sons, gostos, coisas que a gente sentiu com o tato, com a pele, com o corpo, vivências, experiências, tudo isso está guardado nessa máquina poderosíssima ali, que muito ao contrário do que as pessoas acham, não está nem aí para nossa vida. Ela vive somente para ela. A verdade é que a gente está ali para abastecer ela, não o contrário, né? Você falou tudo. E a gente vai falar um pouquinho de antropologia, de psicologia positiva, de neurociência, de gestão empresarial, de como as pessoas estão envolvidas nessa história que é a vida e como é que o cérebro rege isso tudo sem a gente se dar conta. Então vamos começar por um assunto assim que talvez seja mais conhecido, que a gente não usa toda a capacidade do cérebro. Que a gente usa, sei lá, quantos por cento? 10% do cérebro. Não, a gente usa 100% da capacidade do cérebro, só que com a neuroplasticidade, o que ele consegue? Ele consegue fazer pequenas podas sinápticas e áreas que a gente não está usando, ele vai desligando e abrindo conhecimento para novas formas. Ele muda o seu formato e eu acredito plenamente que a gente mude o nosso DNA várias vezes durante o dia. Ou seja, a gente não é eficiente no uso do cérebro, mas a gente usa ele inteiro. Na verdade, o cérebro, ele se usa. Ele se usa, não é a gente. A gente não é muito, assim, às vezes se a gente não tem consciência das coisas que a gente faz, a gente trabalha para o nosso patrão, que é o nosso cérebro. Essa analogia que se faz bastante de que o cérebro é um músculo, o que não é. Ele é um músculo que ele precisa ser treinado como uma pessoa treina qualquer outro. Sim. Ela é verdadeira? Extremamente verdadeira. A gente consegue regular, porque a gente, quando fala assim, o meu trabalho é ansiedade, foco, atenção, melhora de performance, melhora de aprendizado. E quando a gente fala disso, a gente quer dizer o quê? A gente quer dizer que tudo isso pode ser treinado. Uhum. A ansiedade, quando a gente fala essa palavra, ela já vem com uma conotação negativa. Parece quando a gente fala... Eu sou extremamente ansioso. E aí isso eu ouço de todos os meus clientes. E aí eu falo assim, eu também, e é muito bom. E a gente só tá vivo por causa disso. Eu falei com a minha esposa esses dias, que, enfim, todo mundo sempre falou pra mim, né, tem que ser menos ansioso, tem que ser mais calmo. Eu falei assim, olha... Tem uma novidade. O ser ansioso, se é ruim ou se não é, o fato de eu tomar decisão, às vezes...
muito rápido e sem pensar muito. Eu penso do meu jeito, mas talvez para quem tá de fora sem pensar muito, me trouxe até aqui. Sim. Então, certo ou errado, eu tô aqui. Agora, se isso tem consequências, talvez, para elevação de nível de estresse ou de bem-estar, eu não me considero com uma vida ruim. Então, essa história de ser ansioso ou não... Não, na verdade, a gente tem conceitos limitados, porque quando a gente fala de ansiedade, que na verdade é o stress, a gente está falando de frequências elétricas. Tudo no cérebro são frequências elétricas. E a ansiedade, ela pode ser positiva ou com uma frequência específica, mais alta, e negativa com uma frequência mais baixa. Elas têm até nome. O estresse positivo chama eustress e o estresse negativo chama distress. E ele ainda consegue medir, esse equipamento aqui que eu tenho, ele ainda consegue medir o que o ambiente gera pressão na gente e como a gente encara isso de forma positiva ou negativa, ou o que os nossos pensamentos e sentimentos geram pressão na gente e como a gente encara isso de forma positiva ou negativa. A primeira vez que eu ouvi falar no Eustress foi no livro Trabalho 4 Horas, do Tim Ferriss, que ele fala disso, mas até tô trazendo isso pra gente relembrar um pouco mais. Legal. O distress desconstrói ou prejudica o que a gente pode prejudicar, o que a gente tá fazendo, causa essa ansiedade que às vezes gera um medo e uma reação do nosso corpo de não tomar atitudes. E o stress é o contrário. Sim. Ele é uma força que na verdade faz a gente entrar, o que eu chamo em movimento. Isso. E aí, assim, aprofundando um pouquinho do distress aí, lembrando que o nosso patrão é o cérebro, vamos voltar para a antropologia. Vamos falar um pouquinho lá, não é minha formação de base, eu sou administrador, eu sou pós-graduado, eu tenho um MBA em psicologia positiva, que é uma área nova da psicologia. Eu vou falando aqui pra gente depois para construir, mas quando eu descobri esse equipamento de neurofeedback, eu falei assim, cara, eu tenho que estudar neurociência. E depois que comecei a estudar neurociência, eu falei assim, bom, já que nós somos seres que repetimos padrões, eu tenho que saber como é que eram os padrões lá no passado. Então, se a gente voltar aí algo como 400 mil anos atrás, lá quando o ser humano moderno começou a surgir, nós éramos seres muito medrosos. Por que nós éramos muito medrosos? Porque a gente não conhecia absolutamente nada. A gente não sabia por que fazia sol, por que depois virava noite, a gente achava que a gente era o culpado, a gente se punia. Imagina esse pessoal recebendo um furacão. Não, assim, o raio, e aí o raio brilha, e a chuva, e o trovão, e tudo a gente remetia a gente, a culpa é minha. Eu fiz alguma coisa errada para que aquilo acontecesse no ambiente, né? Sim. Sem saber que a gente não tinha nada a ver com aquela situação, né? Então, o que o cérebro falou assim? Bom, eu vou ter que dar 4 estratégias para esse ser humano para que ele sobreviva e me mantenha vivo. E essas 4 estratégias, elas funcionam até hoje. A primeira estratégia é esse modelo do estresse, que é o atacar. Todo mundo, eu, você, qualquer pessoa já teve vontade de voar no pescoço de alguém em algum momento. Sim. Inclusive, desculpa só fazendo pode ficar à vontade. Às vezes a gente vê esses vídeos tipo pegadinha do Faustão, que é de dar susto. Tem pessoas que reagem violentamente. Sem dúvida, vão pro ataque. E tem pessoas que fogem, isso não dá pra mim, eu tenho que sair dessa situação. Paralisam, não sei o que fazer, vou deixar isso passar e vou ver se eu sobrevivo. E é uma característica dos mamíferos trabalhar em grupo. Sozinho eu não resolvo, vamos todo mundo aqui, vamos resolver essa situação. Aliás, é engraçado como a gente repete padrões, eu também não sei o porquê, mas eu vou dizer. Todas as vezes, em situações específicas, tu tá atravessando a rua e vem um carro, a gente para ao invés de correr ou voltar. Por que isso? Isso aí é justamente assim, o cérebro ele quer... Para viver, o cérebro é o órgão que mais gasta energia. Então, para viver, o que ele faz? Ele faz tudo para gastar o mínimo possível de energia. Sim. Então, ou seja, nós somos preguiçosos por natureza. Exato. Ele é preguiçoso porque ele quer sobreviver. Então, para ele sobreviver, ele limita o ser humano em uma série de coisas. Tá? Essas 4 estratégias foram apenas para o ser humano aprender a se virar com o environment, com a natureza ali. Né? Porque imagina assim, você está lá na caverna, você só tinha aquele foguinho que a gente aprendeu a
a manter aceso, né? Porque era difícil acender naquela época, então ele tinha que manter aceso. Você tinha uma madeirinha que você fez uma ponta com a pedra e você tinha que enfrentar todos os desafios com aquilo. Não é hoje que você tem geladeira, celular, carro, arma para matar a distância, supermercado, né? As coisas eram muito restritas. Então tudo gerava medo. E ele foi se aprimorando, tá? E um dos conceitos novos hoje do aprimorar é que nós somos o único animal no planeta que cozinha os alimentos. Nenhum outro. Alguns até quebram casca e consomem o produto, mas nenhum cozinha. Quando a gente cozinhou carne e legumes, a gente absorveu uma grande quantidade de proteínas e nutrientes. Hoje, por exemplo, esse estudo aconteceu porque o tamanho do cérebro do chimpanzé é diferente do nosso cérebro. E aí foram descobrir por quê. E a nutrição foi a coisa básica. Um chimpanzé, um gorila, para ter o mesmo tamanho do cérebro da gente, mesmo ele tendo 3 vezes o nosso tamanho, ele precisaria comer 9 horas pra gente, ininterruptamente, a vida toda. Então, ou seja, é inviável com a alimentação dele ter um cérebro do nosso tamanho. E com isso, o nosso cérebro foi se sofisticando. Ele foi se aperfeiçoando, sempre com o objetivo da sobrevivência. Ou seja, num processo de evolução que hoje talvez o que é mais aceito, lógico, é o de Darwin, de que a gente se ajusta ao meio. Aqueles cérebros que não se desenvolveram não se reproduziram. Exatamente. O que se reproduziu foram esses. Foram feitas uma seleção natural ali, positiva. Por exemplo, o processo da fala. Ela aconteceu mais ou menos há 200 mil anos. A gente não falava, houve uma variação genética em uma mulher, ela produziu filhos que falavam e eles tinham uma vantagem competitiva para buscar transar com outra ou ter outros parceiros que preferiam filhos que falassem. Tá? E como é que a gente descobriu que tinha filho? Porque a gente transava, 9 meses depois vinha o filho. Como é que a gente descobriu que o sexo trazia gravidez? Foi quando a gente parou nessas cavernas e começou a criar pequenos animais, tipo as galinhas, que tem um ciclo de gestação muito pequeno. E aí a gente percebia que eles copulavam e depois vinham os pintinhos. E aí a gente falou assim, então a gente também. Faz a mesma coisa. E aí começamos a criar os núcleos familiares. E dessa forma a gente foi começando a associar. A gente nunca soube de nada, a gente foi aprendendo com a vida. Entendi. Né? Então isso são coisas muito legais do cérebro, que ele nos dá o livre-arbítrio. A gente tem a habilidade de interpretar as coisas, mas ele sempre vai nos cerceando. Até pegando esse tema como gancho, dificuldade de aprendizagem é genético ou é falta de prática? Eu vou dizer que a prática ajuda, a parte genética existe, mas hoje você vê que uma grande quantidade de crianças tem problemas de déficit de atenção. Esse treinamento que eu faço... Mas tem mesmo ou é uma coisa da sociedade moderna de querer botar todo mundo como doente e todo mundo tem um problema? É muito a ver com isso. Porque eu acredito nisso. Todo mundo hoje quer ser diferente. Então, às vezes, a diferença é a doença. Hoje uma corrente muito grande de psicólogos diz exatamente o que você está falando. Que essa falta de atenção, na verdade, num sistema que a gente vai mostrar depois quando for mostrar o cérebro aqui, são estruturas emocionais que tem no cérebro límbico, que é o miolo do cérebro, que ainda não estão desenvolvidas, não estão maturas o suficiente, e ele vai precisar de mais tempo para entrar no processo de equilíbrio emocional. Então, na verdade, existe, lógico, uma corrente muito grande com interesse farmacêutico de que as pessoas tomem remédios, que fazem investimentos monstruosos para dizer, não, nós temos uma sociedade doente que vive mais em função desses remédios. Eu não quero aqui, logicamente, excluir as pessoas que realmente têm algum problema. Tem pessoas que têm. Mas assim, aqui meu equipamento mostra, inclusive, a pessoa que tem. De uma hora para outra, toda criança que brinca muito virou hiperativa.
E entre tu ser uma pessoa que tem um pouco a mais de energia ou gosta de fazer algo e ser hiperativo, tem uma diferença muito grande. Mas, é hiperativo, vamos tratar. Sim. É como se estivesse jogando o problema para outra pessoa. De uma hora para outra, a criança gosta de ficar parada na dela, virou autista. Pronto, aí já é autista também. Já começou a segregar. Então... E aí isso é a origem da psicologia positiva. Não tem um exagero aí? Em 1998, Martin Seligman, que era o presidente da Associação Americana de Psicologia, ele falou assim: nós psicólogos estamos nos especializando em criar doenças. Nisso nós somos muito bons, mas nós temos que nos especializar em curar doenças. E aí a psicologia positiva veio justamente para quebrar uma série de paradigmas. Primeiro paradigma: não se trabalha o passado para o presente, porque na neurociência já diz que cada vez que você reforça uma memória negativa que está no nosso cérebro, ela se torna mais forte porque ela está sendo acessada. Então começaram a surgir técnicas que, como o cérebro ele é atemporal, eu levo ele para o passado, eu levo ele para o futuro, eu levo ele para um assunto pontual: dinheiro, vida sexual, relacionamento amoroso, relacionamento familiar, vida profissional, e o cérebro vive intensamente aquilo. Então vamos imaginar que eu leve ele para o passado, e você tem um momento com pai, com mãe, que foi muito doloroso para você, aquelas palavras não saem da sua mente. A gente se reviver aquele momento, mesmo que os personagens sejam outro, alguém representando o seu pai, a energia do seu pai. O que acontece? Se a gente substitui aquele final de uma energia muito negativa, de uma emoção muito negativa, por uma muito positiva em relação a perdão, amor, carinho, compaixão, paz... Ao final desse processo terapêutico rápido, quando a pessoa volta a se lembrar dessa situação, aquilo está atenuado, aquilo está resolvido em muitos casos. Sim. E não tem mais tanto peso na sua vida, aquela memória. Então a gente consegue introduzir... Tu mudou a consequência do... Exatamente. As coisas são apenas coisas, nós damos significado para ela. Exato. Se a gente minimiza aquele significado ou substitui, chama ressignificar aquilo que passou, a gente também dá a opção de ter novos resultados em relação à nossa forma de encarar aquilo que passou. Então, basicamente, o que tu tá me dizendo é que nesse grande computador que a gente tem, a gente pode programar ele para basicamente qualquer coisa. Fake memories. A gente pode botar umas memórias ali. Fake news, agora tem fake memories. Exatamente. A gente tipo pode naquele filme do Total Recall do Schwarzenegger, que ele paga para ter um sonho. Sim, e ele sonha que ele tá em Marte. Exatamente. Então, na verdade, a gente consegue introduzir isso hoje. Eu já uso essas técnicas. Elas têm resultados fantásticos. Pessoas que têm fobia, pessoas que não pegam um avião e 2 dias depois estão viajando, pessoas que não vão ao parque, 2 dias depois estão no parque, pessoas que têm problemas sérios de relacionamento com pai, com mãe, com avô, com filho, e essas pessoas voltam a se falar porque aquilo diminuiu, a intensidade daquela não é tão grande agora, e aí as pessoas vão se aproximando. Eu tenho uma teoria particular, que eu acho que no futuro... Hoje, eu acho que a gente já transcendeu a era do conhecimento. Sim. Porque o conhecimento já virou commodity. Sim. Eu acho que o Google foi um grande... Informação. Desculpa. Informação. Ela se tornou uma commodity. Há um tempo atrás, quem tinha informação ganhava mais. Sim. Era mais bem colocado na sociedade. Perfeito. Até porque era difícil comprar uma coleção da Barça para estudar. É verdade. Hoje qualquer um vai fazer um trabalho de escola, faz no celular. Pronto. Eu acredito que no futuro, não sei se 50 ou 100 anos, não vai ter mais escola. Porque a gente vai fazer um upload de todo o conhecimento na nossa cabeça. Eu acredito que a gente vai ter como interagir com isso, vai ter um banco de dados onde a gente vai interagir especificamente com algumas coisas. Eu quero saber sobre esse assunto. Eu vou botar um troço desse aqui que tu vai botar em mim daqui a pouco. E já que é tudo eletromagnético, sim, assim como é esse computador que está na minha frente... Perfeito. Na verdade, o que acontece? Meio Matrix, assim. Esse equipamento, ele treina teu cérebro. Ele treina teu cérebro para entrar em alto desempenho. E a frequência do alto desempenho é uma frequência muito específica. Ela tem um número, um valor, que é 12 Hz.
Normalmente a gente funciona entre 18 e 28. É o dia, é agitado, a gente se acelera, mas a gente não precisa usar isso. A gente não precisa... 12, hertz. O 18 ao 20 e pouco tu falou, então ele tá acima. Isso é ruim. Muito acima. Não, é desnecessário, né? Nem que seja ruim. Não traz nenhum benefício. Entendi. Tá? E vamos imaginar que nós somos um organismo e temos uma quantidade limitada de energia. Se a gente gasta menos aqui, sobra mais pro resto do corpo, que consegue se equilibrar também com essa sobra de energia também, e cria um processo chamado homeostase, equilíbrio entre o corpo e o cérebro, tá? Porque corpo e cérebro é a mesma coisa. A mesma célula que fez quando a gente estava na barriga da mamãe, fez o cérebro, ela fez o coração, o pulmão e a pele que reveste todo o corpo. A pele é um condutor, então ela controla a ansiedade, ela controla a temperatura, ela controla a nossa sudorese. Então são várias formas de você hoje eu trato muito mais o meu cliente no corpo do que na mente. Na mente tem muitas variáveis. No corpo ele promove gatilhos, esses gatilhos startam em algum ponto, ou é no estômago, ou é no meio do plexo, ou é na garganta, ou é na nuca, ou é um ponto de pressão nas costas, ou em algum lugar, que gera uma emoção, e essa emoção gera um comportamento. Sim. E aí, se a gente consegue identificar isso, e esse comportamento é um comportamento que a gente não considera útil, a gente consegue, através de outras técnicas, respiração, pensamento, relaxamento, emoção, bloquear esse gatilho emocional e substituir por um outro que seja muito mais assertivo pra gente. Na prática, sim, logicamente tu deve ter exemplos disso, de pessoas que tinham um problema comportamental X e isso, a pessoa virou outra pessoa, assim, quase. Eu vou dizer assim, eu tenho às vezes crianças que sofreram bullying, essas crianças, eu estou falando, um garoto de 24 anos, ele é uma criança ainda, porque ele sofreu bullying muitos anos, ele teve muita pressão, e aí ele tem um processo de hiperidrose. Hiperidrose é excesso de suor na mão. Uma coisa é você suar na mão, outra coisa é você usar um rolo de papel toalha para cada 45 minutos de sessão, para secar a sua mão. Você imagina que é difícil ter uma namorada, é difícil ter um emprego, se você não pode apertar a mão de uma pessoa, e aí aquilo emocionalmente mexe com a autoestima dele. Sim. E aí, através desse equipamento, usando algumas técnicas, e quando ele me permitiu acionar e reparar, porque na verdade o que eu faço? Eu percebo as mudanças inconscientes que acontecem no corpo dele, e quando elas ocorrem eu pergunto o que houve, porque ele não percebe o inconsciente, mas quando eu digo que houve uma mudança, digo qual foi a mudança, ele começa a entender o corpo dele. Entendi. Então aí aconteceu isso, daí aí ele falou assim, eu senti a angústia subindo pelo meu estômago. Então, ou seja, ele identificou o local onde começou o gatilho, ele identificou o sentimento, a gente já tinha feito uma técnica de respiração, ele falou assim, e com a respiração eu empurrei essa angústia para baixo e aí eu controlei minha ansiedade. Entendi. Então, ou seja, ele já nisso aí ele mapeou, e é lógico que eu vou fazer vários reforços positivos daquilo ali, e aí substituir por uma outra ação complementar positiva. O que é esse reforço, essa ação positiva? O reforço positivo ele teve ganhos, né? Por exemplo, então vou dar um exemplo mais claro ainda. Eu tinha um outro menino que tinha 15 anos. Ele tinha vários ele era hiperativo e tinha déficit de atenção, mas ele tinha muitos tiques, assim, ele mexia braço, perna, ele mexia demais. Então imagina que você está dentro de uma sala de aula e as pessoas que estão atrás dele, de uma certa maneira, percebem que a pessoa se mexe mais do que o normal. Muito mais do que o normal, né? E aí eu cheguei para ele na segunda sessão e falei assim, você já reparou que você mexe muito braço e perna? Não. Para ele, aquilo era o modelo de funcionamento normal. Aí eu fui lá no quarto, que eu tinha um espelho grandão, botei esse espelho ao lado dele e falei assim, então agora nós vamos fazer uma brincadeira. Você vai botar suas duas mãos em cima da perna e você vai conversar comigo com as duas mãos em cima da perna. Se você tirar a mão da perna, você volta a mão de novo. E aí ele começava. Com o pé. Ao final dessa sessão, ou seja, 40 minutos, ele sorriu para mim. Ele falou assim, eu mexo braços e pernas. E o que acontece? O reforço positivo, ele às vezes acontece dentro da sala de aula. Fulano, você está muito mais calmo.
você não tá mexendo braço e perna. Então eu falo assim, opa, tô tendo uma sensação de pertencimento aqui. As pessoas estão me acolhendo, então eu não vou mais mexer braço e perna. É o biscoito pro cachorro, literalmente. É Pavlov. Isso aí é exatamente que é o mesmo... Que o Pavlov é quem fazia esses treinamentos com os cachorros, né? E é exatamente isso, a pessoa perceber aonde começa e bloquear aquela reação, se permitir ter uma outra positiva para buscar um novo resultado. Entendi. Né? E isso pode ser usado tanto para aumento de performance, corrigir esses problemas, e eu vou definir problema aqui não como uma coisa conotativa, mas como qualquer comportamento que uma pessoa se sinta incomodada com ele. Perfeito. Pronto. Excelente definição. Pronto. E também pode ser para pessoas que não achem que tem um problema. Sim. Ou melhor, que o seu problema é não desempenhar aquilo que elas gostariam em determinada área. Na forma que ela queria fazer. Exatamente. É porque, na verdade, o ser humano tem esse olhar para o negativo. Né? Mas esse equipamento e a psicologia positiva, ela surgiu por isso. Porque foi feito um estudo e falou assim, olha, só 25% das pessoas têm problemas de ansiedade, têm transtornos, que merecem sim ser estudados, trabalhados e desenvolvidos. Mas e os outros 65% da população que são sadios, mas no nível muito perto dos transtornos? Eles podem ir para os transtornos se não forem potencializados. Sim. O objetivo, eu falei 65% só para a conta fechar, né? Porque tem 10% que já estão lá no sistema primário e secundário, da potencialização. E eles já... esses 65, sim, é que são a nossa fonte de alerta, para que se você consegue empurrar 65%, ou um número grande desse da população, para um nível maior de consciência, a gente está dando um salto de qualidade de vida e de bem-estar na população, no ser humano como um todo. Isso é algo que vem... Eu já perguntei se é genético ou não é comportamental, mas enfim, pode ser cultural também. Tu nasce com isso ou tu desenvolve isso? O meio, a maior parte. O meio influencia demais. O meio influencia demais aonde você é criado, quais são as crenças que te colocam. Porque na verdade, assim, eu tenho o genético talvez vai mudar a forma como tu recebe isso? A gente muda o genético. A gente tem condições de mudar o genético. A gente trabalhando essa consciência e transformando ela num padrão, num hábito positivo. Você me perguntou lá, poxa, a gente tem 65 bilhões de conexões nervosas. Ok. Então, e como eu acabei de falar um pouco atrás, que elas são todas memórias, situações que já aconteceram, ou seja, a gente tem muito conhecimento aqui. Só que o cérebro não deixa a gente pegar isso tudo, porque ele acha que ele ia se colocar em risco se a gente tivesse acesso a todas essas informações e ele tivesse que gastar energia para isso tudo. Se ele fosse processar isso tudo, o resto do corpo talvez não funcionaria. Exatamente. E ele acharia que se colocaria em risco. Quem descobriu isso foi Antônio Damasio, neurocientista português. Ele descobriu que nós temos dois sistemas, o sistema 2 e o sistema 1. O sistema 2 tem bilhões e bilhões de neurônios aqui, com todas essas memórias que fizeram parte da nossa vida. O sistema 1 é um sistema menor, fechado, e ele é fechado como? O cérebro faz uma pequena maldade. Entre o núcleo e a ponta da sinapse tem um braço. A gente já tem uma gordurinha aqui que chama bainha de mielina. Ele, nessas memórias aqui, que provavelmente grande parte delas são mais negativas do que positivas, ele dá um reforço nessa bainha. Então o impulso elétrico passa mais rápido. Sim. Então quando acontece alguma coisa no meio, ele já aciona esse modelo standard. Mesmo que esse modelo standard não seja o ideal para a gente fazer naquele momento. Por isso que as pessoas tornam a repetir padrões. Eu dou muito exemplo do trânsito, né? Você dirige, aí o cara vem atrás de você, ele dá sinal, você não deixa ele passar, aí você meio que bloqueia o cara, você tá meio atrasado, você fura o sinal amarelo, você leva a multa, você vai pra corte, aquilo só te traz prejuízo. Aí um dia você fala assim, não quero mais isso. Fiquei zen. Tô zen no trânsito, agora eu não sou mais assim. O cérebro vai continuar te oferecendo esse padrão, mas você vai dizer assim, não, o cara piscou a luz, deixa aí. Tô atrasado mesmo, o sinal vai ficar vermelho, vou atrasar mais 30 segundos, um minuto. Tu sabe que isso é verdade. Até eu ler esse livro do Tim Ferriss, Trabalhe 4 horas por semana, eu tinha obsessão por caixa de e-mail zero. Eu não conseguia deixar e-mail zerado. Hoje, se não tá em 100, fica por aí. Porque eu falei assim, cara,
Não é Muita porque todo mundo energia, quer falar comigo exatamente. que eu sou obrigado a falar com todo mundo. Sem dúvida. Eu vou falar quando eu acreditar que dentro dos meus objetivos aquilo vai ser positivo ou que eu não esteja prejudicando ninguém. Perfeito. Cara, e hoje eu olho ali 90, pra mim Beleza, é nada. tá bom. E a mesma coisa no WhatsApp. Tinha Aí- um grupo, o cara mandava mensagem no grupo, tinha que interagir. É. Tem grupo ali que eu já tô uma semana e meia sem falar Não nada. aguento mais. E aí o que acontecia? Essa memória que o cérebro está nos oferecendo, que é aquela memória inconsequente em relação à direção, o cérebro fala uma hora assim, poxa, eu ofereço essa e o cara quer ficar zen. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa bainha desse aqui e vou botar nessa aqui. E O essa cérebro aqui, cansa de mandar essa energia. exatamente. Isso aqui se transformou num hábito, num comportamento positivo e num hábito positivo. Onde com esse reforço a gente vai utilizar cada vez mais e ele vai cada vez mais esse imprint vai estar mais forte na gente e a gente vai ter esse comportamento atrelado Entendi. a essa determinada forma de agir. Vamos ver meu cérebro então. Vamos sim, vamos lá. Você pode colocar aqui. Vamos lá ver se vai dar tudo certo aí sim. Tá, esse não, aqui. primeiro, não sei, acho que é isso. Primeiro assim. Pela parte eu da boto esse frente. aqui. Isso. Puxa um pouquinho mais a parte de trás para baixo, só para encostar bem, isso, na pele. Você está colocando aí, são 14 sensores no seu cérebro, tá? Para pegar todas as áreas do cérebro. Aqui a gente tem... Deixa eu ligar isso aqui para pegar o computador lá para todo mundo ver meu cérebro também. Aqui a gente vai pegar o nível de ansiedade do seu cérebro, se ele é positivo ou negativo, quais são as variações que ele tem. Qual mão que tu quer? Pode ser qual é a melhor para você, aquela lá que usa menos ou... Essa aqui tá mais fácil aqui. Tá, então beleza. Então hoje a gente vai usando o mais fácil. Vocês não viram a parafernália que a gente montou nesse escritório eu vou tirar aqui. uma foto aqui depois, porque Aí eu tiro aqui tá o bonito. celular aqui, depois te mando. Você pode virar a mão. Esse aqui, ó, esses dois pegam o nível de ansiedade, tá? Esse equipamento ele tem 6 canais, então ele pega respiração, ele pega a parte muscular, esse aqui ele pega a temperatura externa da pele. Então quando a gente está muito tenso, a pele ela aperta os músculos e os músculos eles apertam os vasos sanguíneos. Esse como é um termômetro, tá vendo essa pontinha? Eu vou pedir pra você dobrar o dedo só para ele encostar, não precisa fazer força nem te machucar. E esse aqui é o batimento cardíaco. Mas se aumenta a temperatura, por que a gente diz que tá com frio na barriga quando tá nervoso? Você sabe que na barriga a gente tem uma outra. Agora descobrimos o bioma, né? O bioma, na verdade, são bactérias. A gente tem mais bactérias no nosso corpo do que células. E o nosso intestino ele controla 50% da nossa serotonina, que é o hormônio ou neurotransmissor que trabalha o nosso humor. Então, ou seja, quando a gente diz às vezes que está enfesado, a gente pode literalmente estar, porque a gente está precisando ir ao banheiro, e isso está mudando a posição. A gente está vendo o cérebro agora aqui, tá? Ele vai mudando de cores, tá? São as cores, ó, tem uma escala aqui, ó, vermelho, alta atividade elétrica, amarelo moderada, verde regular, azul baixa e creme ou marrom muito baixa. Eu vou aumentar um pouquinho mais do cérebro. Ou seja, cada parte do cérebro tá com uma atividade E elétrica mudou diferente. o pensamento, mudou as áreas. Você vai ver que vai mudar. Já mudou, acabou de mudar aqui, seu frontal acendeu todo. Eu consigo rotacionar, ó, tô girando o teu cérebro, ó. Ele está bem ativo, com várias cores diferentes, tá? O hemisfério direito e esquerdo estão ativos, o frontal está bem ativo, que você está atento, você está prestando atenção no que eu estou falando, mas eu consigo ir lá para dentro. Eu acho que na escola o meu frontal ele tava sempre marrom lá. E por que é isso? Porque tem pessoas, e isso não é ensinado na escola, os professores não sabem, que tem a parte visual muito mais ativa, tem pessoas que têm a parte auditiva, tem pessoas que precisam dos sentimentos para acessar as emoções. Eu lembro que quando eu ia fazer prova, eu lembrava como o meu caderno estava escrito. Legal, você tinha uma memória visual muito boa. Então, hoje, esse treinamento que eu faço nas empresas é justamente para que elas conheçam como as outras pessoas, como você funciona e como é que as outras pessoas funcionam para que você tenha o melhor canal de comunicação com elas. Ou seja, o chefe, o CEO pode estudar o funcionário dele para
saber Faz que um o mapeamento, João... se ele é mais auditivo, mais visual, do que o José. Ou ele é mais sinestésico, e as características que tem a ver com isso. Aqui, olha, o seu cérebro, ele está todo aberto. Aqui estão os 3 cérebros. Essa área aqui onde está o tronco cefálico e o cerebelo, ele tem mais a ver com os instintos. É aí que está o poder do cérebro. É o cérebro mais antigo. Os répteis têm essa mesma área no corpo deles. Então a nossa área mais animal tem a ver com território, proteção, desejo sexual, fome, sede. E ele, quando se sente ameaçado, ele introduz na corrente sanguínea adrenalina, noradrenalina, que fazem com que a gente entre nesse modelo de... Isso que até numa conversa com meu primo, o doutor Alexandre, ele é médico e estuda a parte de hormônios, enfim. Sim. Ele falou assim, esses hormônios que as pessoas dizem que é de prazer, na verdade, ele deu o exemplo do homem da caverna. Sim. Na verdade, é o teu corpo dizendo, se prepara porque tu tá em risco. Exatamente. E tu vai morrer, faz alguma coisa, ele vai encher de sangue as suas pernas, o seu coração, o seu pulmão, você ter mais ar, e seu cérebro pra você pensar. Então ele já te preparou para esse modelo de ataque e defesa. Né? Até quando tu tem um evento de estresse muito forte, como ele disse assim, Daniel, pergunta se alguém que tomou um tiro sentiu dor. Não, porque a adrenalina ela serve para tirar exatamente isso, porque na hora, e eu tenho um exemplo disso, quando eu era pequeno eu tava brincando com uma faca e joguei uma faca no meu pé. Eu não senti absolutamente nada na hora que a faca bateu. Sim, mas depois doeu pra cacete, mas na hora não. Aí o corpo já te protegeu. O corpo já me protegeu, né? Pra você buscar socorro, gritar. Que foi o que eu fiz. Esse miolo aqui, ó, aqui nós temos o corpo caloso, que é a parte dura do cérebro, o cérebro é uma gelatina, então precisa de uma parte para estruturar ele. Embaixo dela e um pouco acima dela está o nosso segundo cérebro, é o cérebro límbico. É aí que estão as estruturas emocionais, aquelas que eu falei que em algumas crianças podem não estar tão desenvolvidas, elas vão precisar de algum tempo para elas desenvolverem a mais, para que elas superem esse... Desenvolvida fisicamente? A estrutura em si, porque às vezes vamos dizer, a amígdala, eu estou falando especificamente da amígdala. Elas são duas amígdala, quer dizer, amêndoa em latim, elas ficam no miolo do cérebro e elas guardam as memórias negativas que acontecem na nossa vida. Ele pode guardar muitas memórias ali, mas você pode não ter... O cérebro guarda essa memória negativa como uma defesa para a hora que ela acontecer. Para acionar os instintos ali e dizer assim, se prepara para a guerra. Entendi. E a gente tem uma outra estrutura, a amígdala fica mais ou menos aqui. E a gente tem, na verdade, esse aqui não é para pegar estruturas, é para pegar atividade elétrica. Mas eu tenho mais ou menos uma noção onde cada uma dessas estruturas estão. Aqui está o núcleo accumbens, que é o nosso centro de prazer e recompensa. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, ele inunda a gente de dopamina e a gente quer fazer de novo. Tem a ver também com parte de adicção, de vícios, que o ser humano é um ser viciado, ele se vicia em qualquer coisa. Ele se vicia em dinheiro, ele se vicia em comida japonesa, ele se vicia em internet, sexo, drogas, qualquer coisa que ele se relacione, ele pode se viciar naquilo. E então o cérebro ele vive por esse dueto, ameaça e recompensa, ameaça e recompensa. E é quando isso tem tudo a ver com a venda. É o tapa e o biscoito. É a dor e o prazer, é a repulsão e a apetitividade. Então isso tem muito a ver com o processo de compra e venda. Na verdade, eu brinco muito com as equipes de venda quando eu vou treinar ela nas empresas. Pessoal, olha, vocês têm que mudar seu nome, vocês têm que chamar a equipe de compras, porque vocês não vendem. Quem compra é o cliente, vocês não ensinam o cliente a comprar, ele já nasceu sabendo comprar. Então o que vocês têm que aprender é simplesmente qual o significado, qual a emoção que ele está comprando, e quando você mostra essa emoção para ele, você para de vender e ele começa a comprar de você. Então identificar o problema dele para ele comprar a solução. De avatar, para ele perceber quais são o núcleo de cliente que representa, qual é a emoção que esses clientes estão comprando, como é que eles usam uma linguagem de approach, para que ele saiba exatamente o que oferecer no canal de comunicação daquele cliente e sendo assim muito mais assertivo, melhorando sua produtividade, uma série de outros contextos que estão ligados.
né? E aqui a gente tem essa última parte aqui, que é a casca do nosso cérebro, tá? Onde estão as atividades modernas do cérebro. Planejamento estratégico, resolução de problemas, criatividade, motivação, liderança, raiva, controle, perfeccionismo. E hoje, cada área do cérebro externa tem comportamentos atrelados. Aqui eu posso até criar um mapinha aqui, ó, onde eu vejo aqui, ó, frontal. Quais são as características do frontal? Ele é capacidade de processamento do pensamento, resolução de problemas, tomada de decisão, foco e atenção. Então são essas capacidades. Então se eu tenho maior ou menor predomínio de pensamento nessa área, eu tenho maior ou menor chance de ter aqueles comportamentos. Vamos ver aqui o frontal esquerdo. Negatividade, sensação de infelicidade, mas ao mesmo tempo perfeccionismo. Então, ou seja, se eu tenho baixo ou alto, eu tenho mais controle ou eu tenho mais sensação de tédio. Essa variação me permite descobrir se aquele indivíduo naquela área tem pouco conhecimento de si mesmo, que chama propriocepção, né? E aí a gente faz um trabalho de metacognição, ou seja, refletir sobre o que você está pensando, para que você fale assim, não, eu tenho que desenvolver isso em mim. E a gente tem todos esses recursos. A gente consegue resolver as coisas que a gente precisa resolver. E aquilo, né? Tem que, se ele achar que aquilo é um problema para ele, sim, né? Exatamente. Não porque identificou que, não, eu tenho esse problema, eu preciso resolver. E às vezes a gente cria estratégias. Pô, eu não gosto daquilo, eu não vou perder tempo desenvolvendo uma coisa que eu não gosto. Exato. Aí você fala assim, então, por que você não se associa a pessoas que têm essa característica e tem um alinhamento de pensamento com você, que vão cumprir funções, cada um no seu papel, ou seja, cada cacique no seu... Que é o que eu acredito muito. As pessoas se darem muito mais ao trabalho de aperfeiçoar aquilo que elas são boas e delegar para outras aquilo que elas não são boas, do que ela perdeu, entre aspas, perdeu o tempo dela em tentando desenvolver algo que vai, na verdade, consumir tempo e energia do que se ela tivesse all-in, toda focada em, porra, eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso aqui. E isso aqui eu chamo alguém para fazer junto comigo. Exatamente. Eu, há pouco tempo atrás, eu fui fazer um trabalho desse com um empresário, né? E aí você me falou assim, você falou, nós falamos de sucesso há um tempinho atrás, aí ele falou assim, ele é um empresário de sucesso. E aí quando a gente começou a fazer o mapeamento de perfil dele, ele trabalha na área contábil, eu falei assim, mas você não é contador, você é empreendedor. Porque ele não gosta de números. Os números incomodam ele. E o que ele fez? Ele montou uma equipe onde cada um é bom numa área e ele controla todo mundo. Então, ou seja, ele usou uma estratégia de funcionamento na empresa dele, onde ele não precisa gastar tempo para desenvolver uma coisa que ele não quer fazer, e ao mesmo tempo ele usa esse tempo para pensar nas coisas que ele tem que fazer para a empresa dele crescer. Claro. Né? Então, ou seja, ele usou vários tipos de estratégias de sucesso aí, dentro do conceito empresarial, tá? Que dão resultados para ele muito acima da média. Claro. E o ambiente da empresa dele é um ambiente extremamente salutar. Quando você tem um ambiente salutar, porque mesmo você tendo muitos caciques, cada um na sua área. Então você não tem um problema de disputa de território, vamos dizer assim. Você não aciona aquela parte lá de baixo do cérebro. E o meu cérebro, como é que tá aí? Ele tá, nesse momento, ele não tá tão ativo, já voltou à atividade, já só da gente falar, ele já mexeu a atividade. Eu gostaria de falar com você desses dois gráficos aqui, ó, tá? Tá vendo? Um azul e um vermelho. Eles são algébricos. Enquanto um anda, o outro sobe. O ideal é que eles ficassem meio a meio, mas você vai vendo que eles vão mudar. Você vai ter um pensamento, eles vão mudar a forma de interagir. Muitas vezes as pessoas falam da ansiedade, mas esse é o sistema. O azul é o parasimpático e o vermelho é o sistema simpático. E eles mexem, eles estão muito ligados ao nosso emocional. Quando o vermelho está muito alto e o azul está muito baixo, a gente pode estar agressivo, a gente pode estar impulsivo, a gente pode estar insatisfeito. Pode estar, porque não quer dizer que... pode necessariamente não ser nada disso. Né? E aí, mas uma coisa a gente está com muita energia. O sistema simpático é um sistema que está sempre colocando, é o acelerador do nosso corpo, ele que nos motiva a fazer coisas. E a insatisfação, ao contrário do que muita gente pensa, é uma mola para a gente mudar situações
situações onde a gente não está satisfeito. Né? Já o outro sistema, você viu que já inverteu todo aqui. Se o azul tivesse muito alto e o vermelho muito baixo, é como se a gente estivesse numa zona de satisfação, mas como se fosse uma zona de conforto. Tá bom aqui, mas é que eu na verdade é que estou sem força para mexer. Sim. Então eu vou levando, vamos deixando as coisas acontecerem. Agora está equilibrado. Você vê que numa conversa a gente consegue equilibrar aqui. Esse aqui é o seu nível de ansiedade. A frequência do amarelo e do verde é uma frequência positiva, é o eustress. Se fosse no vermelho, seria o distress. Só que no vermelho no 70 é um distress fraco. Se estivesse no vermelho no 30, seria um distress bem alto. Né? E aqui a gente tem também a reação neuroemocional, tá? Que ela está no verdinho, que é positivo, agora entrou um vermelho aqui que é negativo, mas já vai voltar. E a resposta neuroemocional, que é positiva, agora no momento ela está negativa. O que é a reação neuroemocional? É tudo que o externo faz pressão na gente e como a gente reage. Lógico que aqui você está sendo filmado com essas coisas, você fica de uma certa maneira assim, daqui a pouco já equilibrou os dois. Eu dei um comando no seu cérebro e ele aceitou o meu comando. Eu disse que estava tudo tranquilo e ele acreditou em mim. Né? Esse é sinal que eu estou fazendo congruência para você, porque se ele não acreditasse em mim, ele voltava para o outro. Né? E aqui a resposta neuroemocional, tudo que seus pensamentos e sentimentos estão fazendo pressão em você e como você reage a eles. E aí a gente lembra que eu falei que o cérebro é atemporal. Eu poderia falar aqui de vida financeira. Se você está no momento de conturbado na sua vida financeira, ele ia assinar, o seu corpo inteiro ia dar sinais de como é que eu funciono quando eu estou com esse problema. E aí às vezes você poderia estar prostrado, ou seja, sem força para mudar. E aí a gente pode usar vários tipos de técnicas: respiração, pensamento, sentimento, metaposição, constelação familiar, coaching, psicologia positiva, para mudar, fazer essa pessoa entrar em movimento e a partir desse movimento ela tomar novas decisões na sua vida. Legal. Eu tenho uma escola aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na verdade é a minha escola de coaching, que chama The Inner Game School, que é do Timothy Galloway. Ele começou em 1970, ele é considerado o pai do coaching moderno. Ele escreveu um livro chamado The Inner Game of Tennis. Ele era professor de Harvard e ele criou um conceito do aprendendo a aprender. Ele já trabalhou na Apple, ele já trabalhou na Coca-Cola, Harley Davidson, isso naquela época em que nem se falava em consultoria ainda. Sim. E ele já trabalhava com a parte emocional da saúde emocional das empresas. E ele fala muito desse Self 1 e do Self 2, que no conceito dele quer dizer, no Self 2 é aquela criança que a gente tem dentro da gente. Vamos desmontar aqui? Vamos, deixa eu só desligar aqui, porque aí você fica mais livre aqui, porque senão ele descalibra. Pronto, já está liberado. Aí você fica mais à vontade. A gente tem outro equipamento para você olhar depois. Tá. E como... e quando a gente permite que essa criança interna que a gente tem viva tranquila, essa criança nos dá muito mais chances de ter êxito nas nossas escolhas. Só que essa criança ela é moldada pelo meio, é moldada pelas pessoas que têm autoridade sobre ela, e as pessoas começam a dizer que isso, aquilo, não, essa habilidade que você tem não serve para o seu futuro, você não vai ficar rica com isso. Sim. E você vai morrer de fome. Vai morrer de fome. E aí você começa a não usar aquilo e começa a usar algumas máscaras para representar aquilo que as pessoas pediram. Aos poucos você vê que aquela máscara funciona dentro daquele ambiente social, com alguns amigos, e essas máscaras vão se incorporando a gente, mas elas não necessariamente representam a nossa síntese, o que a gente tem de melhor. Então hoje muito do trabalho que eu tenho é de tirar essas máscaras e fazerem as pessoas olharem para essa criança interna que elas têm e voltarem a adotar esses dons e habilidades que nós temos. Ou seja, tu ajuda as pessoas a terem o termo que eles usam bastante aqui, self-awareness, ou seja, a pessoa saber realmente quem ela é. Exatamente. Isso é um dos conceitos do Timothy Galloway, né? Essa
metodologia tem 45 anos. Eu fui um dos palestrantes agora, dia 2 de dezembro, lá em Orlando. Foi o Timothy Geller e foi o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um dos pais da psicologia positiva, que criou o conceito do flow, do fluir, que é hoje muito usado nas empresas. Você está trabalhando em alto desempenho, sem perceber isso, sem vontade de ir ao banheiro, sem perceber o tempo perdido. Um atleta como o Neymar, por exemplo, deve ter facilidade de entrar nesse processo de flow. Então a pessoa, quando está vivendo um processo de flow, ela gasta menos energia. Quando ela gasta energia, ela tem uma rápida recuperação desse processo de energia. O que gasta de forma mais eficiente. E volta muito mais rápido. Se a gente fez assim, quando o Neymar faz aquela jogada linda, passa por 1, passa por 2, passa por 3, ninguém viu, mas ele já viu que o goleiro está adiantado, ele dá um toquinho por cima e faz um golaço. Se você der um zoom no rosto do Neymar com a câmera, você vai ver que ele está sorrindo, ele está passeando no parque, ele não está gastando energia. Sim. Se você der um zoom no zagueiro que está atrás dele, ele está com aquela cara de monstro, gastando energia beça. Então essas são as diferenças entre o atleta que está em alta performance e o atleta que está numa frequência que não é de alta performance. E essa frequência a gente mede com esse... A gente treina ela. Lembra que eu falei que o objetivo do... Como é que eu boto isso aqui? Isso, coloca esses 2 ferrinhos por trás da orelha, isso, e esse no meio da testa. Pode apertar ele assim também, né? Tá tudo encostando. Sim, Acho que aparentemente tá. Esse aqui a gente treina entrar e sair de foco dessas ondas de alta performance. Me alcança essa câmera aqui, por favor. Deixa eu ver aqui. Pode puxar. Acabamos tirando uma foto do outro. Não, mas a gente tira depois. Isso. Tá. E aí, isso aqui... Aí o que acontece? Eu vou ligar o equipamento, tá? Aí você vai ter que ligar aqui atrás, tem um botãozinho aqui, bem aí assim. Liga que eu vou ver se ele tá ligado. É empurrar para um lado ou para o outro, não sei qual é. Ligou, joia. Ele tem, lógico, isso tudo usa o processo da gamificação, ele tem sempre um som de jogo, um ar futurístico, né? É bom eu concentrar aqui, né? Aí você tem um botãozinho aqui que fica na frente, agora assim, um pouco mais para o meio, aí, aperta ele. Deixa eu ver se ele acendeu aqui. Isso. Ele está te dando aí, te passando algumas informações, que você está no treinamento do seu cérebro. E aí ele perguntou se você está pronto. E você, quando se concentrar, você tem que levar a bola nessa altura aqui, ó. Concentra na sua respiração. Então segura aí, filma aí, então só mira ali para eu me concentrar aqui. Concentra na sua respiração. Foco na sua respiração. Deixa eu ver se a câmera ela não está encostando em algum lugar aí. Algum desses sensores não está encostando. Dá uma apertadinha. Aperta de novo o botão de cima ali. Ou eu estou muito desconcentrado. Ou pode ser também. Já aconteceu isso no ar em outras ao vivas. Now your Jedi Knight training begins. Level 2. Acho que a gente aqui... Strong you are with the Force. Vamos Now ver. your final training begins. Level 1. É que você tá, na Tá verdade... piscando ali. Ela tá mudando a fase, mas ela não tá... E se a gente fazer as coisas ao vivo... O Gabriel ali antes estava mais concentrado que eu. É que aqui a gente está com foco em um monte de coisas. Concentra na sua respiração, relaxa, sente seus braços apoiados na cadeira, seus pés apoiados no chão. Relaxa o seu corpo, sua mente. Acho que é... Eu não sei se também pode ter sido a bateria que por acaso usou. Que ela pode estar sinalizando aí que a bateria desse capacete aí não está enviando o sinal exato. Ela deu uma girada aqui. Não sei se fui eu que mexi. Deixa eu fazer em mim aqui, porque eu estou mais acostumado. Só me passa ele aqui.
Porra, agora se o teu mexer, porque o problema sou eu mesmo. Não, porque às vezes eu posso ter descalibrado ele. Vamos desligar ele aqui. Eu desliguei ele lá, já desliguei. Tá piscando ali. Então, não entrou. Vamos ver. For 800 years have I trained Jedi. Now your Padawan training begins. Ready are you? Begin, you may. Level 1. O problema era eu, cara. Deixa eu ajustar aqui. Level 2. Isso que tá acontecendo, o que que é? Eu tô entrando numa onda específica. Aqui é 16 Hz, aqui é 14 Hz e aqui em cima é uma onda de alto desempenho que é 12 Hz. Porra, então meu desempenho tá muito ruim. Eu tô ensinando o meu cérebro a entrar e sair dela. Na verdade, isso é um treinamento, né? Lógico que com certeza você vai conseguir. Agora acho que você já consegue. Vamos tentar ligar na ordem certa, né? Já liga. Não, primeiro coloca os sensores. É que às vezes de repente a gente fez a ordem errada ali do negócio. Aí encosta ele mais para baixo assim. De repente dá para você diminuir, ou então assim, beleza. Acho que aí já resolveu. Aí liga o botão de trás, que ele é. Joia. Eu vou ligar aqui. Espera um pouquinho. Agora aperta nesse botão aí mesmo. Isso. 800 years have I trained Jedi. Now your Padawan training begins. Ready are you? Begin, you may. Level 1. Concentra na sua respiração. Vamos lá. Volta a sua respiração de novo. Relaxa o corpo. Você tá tenso ainda. Tô tenso porque eu tô sendo testado aqui. Em público. Mas você vê, é treinamento. Eu também tinha muita dificuldade no começo. Depois você vai aprendendo. Olha lá. Ah, moleque. Eu dei uma... Que engraçado, né? Ó. Aperta agora. Aí você tem que levar até aqui em cima. Respira. Respira. Você viu que você já conseguiu entrando já nessa frequência de onda. Sim. Aí, já chegou lá em cima. Então o objetivo é ir entrando e saindo dessa frequência de onda, ensinando ao cérebro como é que você entra e como é que você está fora dessa frequência. Como é que você mantém ali em cima. Exatamente. Aí na verdade aqui são 5 fases. Aqui a gente só fez mal a gente fez uma primeira fase aqui. Sim. Porque a gente vai treinando. Você viu que sua bolinha ia girando?
Sim. A gente aprende depois a fazer ela subir e descer sem subir girar. uma coisa e girar é outra. Exatamente. Se ajusta a frequência de onda. Então Sim. tem todo um treinamento que você, pela repetição, você vai ajustando isso. E esse treinamento é por repetição. A gente vai, porque as pessoas elas não vêm com manual de instrução. Sim, sim, Cada sim, pessoa sim, tem sim. o seu nível. E porque às vezes você não está acostumado a entrar nesse nível de não usa isso toda hora. Ou em algumas situações você naturalmente usa, em outras não. Sim. E aí agora você está aprendendo a ter que usar em outra situação. Sim. Então assim, é uma aprendizagem nova. Então a gente vai... Isso é a plasticidade que o cérebro nos permite. Cara, essa conversa eu acho que ela podia durar 2 horas. A gente sempre finaliza o assunto tentando juntar sucesso com o assunto. Vamos botar que o nosso assunto hoje foi programação do cérebro, treinamento do cérebro. Sim. Como é que uma pessoa treina o seu cérebro com sucesso sem ela ter essa parafernália toda, assim? O cara tá lá em casa, ele sente que... Ele sente que ele não tá ali. Uhum. Como é que ele coloca esse... Na verdade, assim, foco? É porque a gente não mostrou outras lâminas do equipamento, desse equipamento que eu tenho mais sofisticado aqui, mas ele tem muito a ver com a medicina oriental. Respiração, controle da ansiedade, equilíbrio, mindfulness, todas essas técnicas têm a ver, são as técnicas que regulam. E basicamente a respiração. Então, quando a gente se conhece, a gente se equilibra. Então, e eu brinco, aqui é lógico que junto desse treinamento com o equipamento, tem um treinamento terapêutico. Eu me conheço, eu sei meus pontos fortes, eu sei quem são os meus sabotadores, e eu faço um assessment para descobrir quais são os sabotadores. Aí as pessoas dizem, mas eu tenho sabotadores? E eu falo assim, você não sabe o pior. Os sabotadores são as nossas qualidades. Sim. Só que a gente extrema. Então, a gente vira altamente controlador, altamente perfeccionista, a gente se vitimiza, a gente quer hiperrealizar coisas, e quando a gente consegue ajustar essas coisas numa frequência onde elas trabalham a nosso favor, não contra a gente, porque às vezes assusta outras pessoas, às vezes é uma cobrança demasiada em cima da gente mesmo, a gente consegue uma performance superior, e a gente não está dependendo de ninguém, somente da gente. Literalmente. Se chama consciência, o nome dessa grande mola que divide esse patamar do sucesso e o sucesso interno. É o inter e o intra se conhecendo, né? É o meu eu interno e o meu eu externo se abraçando e trabalhando em conjunto. Cara, que legal. Obrigado mais uma vez é um prazer. por a gente ter feito isso aqui. Eu acho que a conversa foi muito boa. Acho que ajustar esse nosso computador, ele é fundamental para que a gente atinja o sucesso, independente do conceito de sucesso de cada um. Sem dúvida. Autoridades, obrigado para quem ouviu o podcast, e quem só ouviu, eu recomendo ver dessa vez, porque a gente trouxe alguns equipamentos aqui, invadiu o meu cérebro em algum momento, e eu acho que vale a pena conferir o vídeo no YouTube também para quem está escutando só o podcast. Acompanhem o meu canal no YouTube, se inscrevam para bastante conteúdo sobre empreendedorismo, gestão, negócios e um pouco mais de como investir aqui nos Estados Unidos também. Mais uma vez, obrigado. Um prazer. E até semana que vem.